Olá, olá, meus queridos estudantes da segunda série do ensino médio, professores e todos que estão nos acompanhando. Estaremos aqui novamente para falar dos nossos desafios musicais. E aí, nós teremos hoje a presença aqui do nosso incrível professor Jocélio. Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula. Estarei aqui aprendendo com vocês e fazendo a moderação. Então, mandem os questionamentos, as perguntas no chat, que eu vou apreciar os desafios musicais com vocês. Perfeito, então vamos lá, gente. Olha só, vamos só contextualizar aqui, ó, na tela para vocês. Está aquele esqueminha de matrioshka para a gente entender os nossos itinerários formativos. Então, nós estamos no itinerário de aprofundamento curricular e o nosso aprofundamento curricular é o Start Hora do Desafio. Nós temos a unidade curricular Como se tornar um resolvedor de problemas e estamos no componente Desafios musicais. Estamos na atividade 1, a segunda aula da introdução. Vamos só relembrar o que são os desafios musicais, né? Eles têm como objetivo possibilitar a ampliação e o aprofundamento de conhecimento em música. E aí a gente vai participar em processos que podem ser individuais, a gente pode criar de forma colaborativa e coletiva. E como que nós vamos participar disso? Nós vamos selecionar e mobilizar de forma intencional alguns campos de atuação social, incluindo aí recursos, suportes, matérias, ferramentas e procedimentos para desenvolver projetos artísticos pensando na música. E é muito importante salientar isso aqui. Nós vamos integrar música com matemática. E aí nós vamos investigar e estudar os elementos do som, os elementos da música e compreender seu funcionamento. Pode ser som analógico, pode ser som digital e assim vai. Pessoal, nessa aula nós faremos a nossa pesquisa sobre gêneros musicais. E só relembrando aqui, o nosso eixo estruturante é a investigação científica e os processos criativos, e as nossas duas habilidades estão voltadas a compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos em diferentes linguagens, e também analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em diversas semioses, pode ser visual, pode ser verbal e etc. Agora, gente, esse ponto aqui é importante. O que nós faremos ao longo da atividade 1? Só para relembrar. Nós vamos apreciar trilhas sonoras de filmes e jogos, reconhecer a música como elemento narrativo e criar playlists baseadas em gêneros diversos. Esse terceiro momento aí é o que faremos hoje. E o nosso eixo estruturante de hoje está ligado à investigação científica. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse negócio de como assim, gêneros musicais? Bora lá, ó. Pra quê? Pra que a gente está fazendo esses desafios musicais? Bom, a proposta é ampliar o olhar, pensando aí no cenário musical, pensando nos elementos constitutivos da música e o vocabulário musical. E aí nós vamos pegar e entender a influência da matemática e das linguagens nas produções musicais. Isso tanto produção com instrumento analógico mesmo, com instrumento digital, e pensar também nos profissionais dessa área. Então, começamos aí, gêneros musicais. Professor Jocélio, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos os gêneros e alguns estilos, ou seja, variações dentro desse gênero musical. Vamos começar com o exemplo aí do sertanejo. O sertanejo, ele começa principalmente com aquela pegada mais raiz, né? A gente pode citar alguns cantores como o Tonico e Tinoco, que começam aí, eles fazem a introdução do sertanejo na vida da população. E esse sertanejo raiz, professor Jocélio, o que a gente consegue perceber de característica nele, assim? Eu acho que eles falam muito da vivência mesmo do sertanejo, né? Sim. Não tanto das emoções, né? Daquele sentimento que é momentâneo, que está naquele
passageiro, mas sim falar sobre o cotidiano. Então ele vai retratar a paisagem, ele vai retratar a paisagem sonora também, ele retrata os costumes, ele traz as lendas, né? Muito associado a algumas lendas que a gente tem dentro da cultura popular. Então eu acho que esse subgênero aí, raiz, ele traz muito disso, das vivências. Verdade. Sim, ele pega muito o ambiente, né? Você já ouve se falar, esses caras estão aí, estão assados e tal, você consegue perceber Tanto exatamente o que eles estão trabalhando, pensando, né? Com a questão instrumental, né? Que são sim. aqueles instrumentos mais acústicos, mais rústicos, né? E não tem tanto dessa questão da tecnologia. Hoje a gente vê aí algumas possibilidades, né? Mas quando a gente fala de sertanejo de raiz, realmente me lembram muito os instrumentos mais clássicos e mais acústicos. Não sei se estou certo, pro Anderson. Aí a gente consegue pensar também que isso também tem a ver com a época deles, né? Porque a gente tá falando de, por exemplo, eles começam... A gente pode falar que anos 40 já tem alguma coisa relacionada a sertanejo, assim, e tal. E nisso não existe aquela... tipo, você não tem instrumentos necessariamente tecnológicos nessa época, né? E é interessante que quando a gente consegue perceber que esses instrumentos vão ganhando espaço, a gente tem uma passagem assim nos anos 90 para aquele sertanejo mais romântico. Eu consigo citar, por exemplo, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, essa pegada assim romântica. E depois, o Brasil ele passa por um processo de urbanização muito grande, que ele vem vindo lá, né? Desde os anos 30 a gente tem um processo de urbanização ocorrendo de forma gradual, mas a partir dos anos 90 você começa a perceber que isso adquire, eles colocam a quinta marcha, né? Nesse processo de urbanização, ele começa a crescer bastante. O processo da globalização, né, dos meios de comunicação, então ele permite que a gente propague esses novos estilos, né? Eu faço uma associação que o sertanejo, ele sempre existiu ali dentro da cultura interiorana, né? A gente não consegue identificar quando, mas se você parar para pensar, assim, quando a gente fala, até muito antes, né, do medieval, daquele cantor do bardo, então a gente traz trovadores, exato. Mas o sertanejo raiz, então ele sempre teve ali. Aqui a gente começa a ter a popularização do sertanejo, né? E aí chega com o sertanejo universitário, que é algo que você consegue perceber como ele está muito mais ligado à nossa época. Você não consegue imaginar o sertanejo universitário encaixando com os anos 50 lá. Porque ele não vai falar com aquele povo, ele não vai conseguir conversar com aquela população. Então, conforme a vida da população vai mudando, a gente consegue perceber como os gêneros musicais vão sendo transformados. Vamos partir agora para o rap? Sim. Então a gente tem o rap aí, a gente tem diversos estilos de rap. A gente tem o rap jazz, que é um rap com aquela pegada meio... Imagine, por exemplo, um trompete tocando, tipo... E você tem lá a batida do rap acontecendo e tal. E o rap ele tem um estilo muito característico de cantar, né? Ele é muito mais falado do que qualquer outro gênero que a gente pode pensar. E aí, às vezes, ele intercala, né? Você tem um refrão, às vezes, que é mais melódico, e tudo isso é persistente em todos os estilos de rap. Vamos dar uma olhada aí, ó. Tem o rap jazz, tem o trap, que é algo mais recente, que está muito ligado à questão da música eletrônica. Nós temos o crank, nós temos o gangsta, que aí está ligado a um contexto social. Então percebam como, por exemplo, o trap, ele está ligado muito mais ligado a uma questão tecnológica que permitiu com que o trap existisse. O gangsta, ele está muito mais ligado a uma questão social. Aí você pega o rap gospel, ele está ligado a um contexto religioso. E aí você pega, por exemplo, o rap consciente, está ligado a um contexto de problemas sociais e tentar denunciar isso, né? Então são diversos contextos que vão influenciando os caminhos que o rap vai perseguindo aí ao longo de sua existência. Eu sempre digo que o gênero aí do rap, ele é muito democrático, né? Por ele ter uma construção mais dinâmica, né? Que a gente pode brincar com as palavras, tem alguns que sempre tem uma tendência mais à rima, tem outros que não trabalham com a rima. Sim. Então é legal que você tenha essa questão mais democrática. Então ele pode permear, né, por vários estilos, mas o rap também ele está muito associado à questão do hip hop, não,
exemplo, Anderson? Sim, sim. O hip hop é uma grande cultura, né? Envolve, por exemplo, o grafite, envolve o breakdance, Sim. né? E o DJ também aí já pega o rap. É uma grande família. Exato, e me traz muitas questões sociais, né? Sim. Eu acho que o rap, ele mexe bastante com essa questão social, do território. Isso. Né? Qual território que ele está ali enquadrado, eu acho que ele possibilita bem uma fala democrática. Até porque se a gente for parar para pensar, o custo de instrumento musical é muito alto. Muito alto. E às vezes para você fazer rap, só precisa de alguém, né, fazendo... Isso, tipo, você não tem muito gasto. E na sala de aula, né, então ele é muito prático, porque você pode trabalhar com os instrumentos não convencionais, então eu vou trabalhar, se eu não sei fazer um beatbox, que é o caso do professor Josélio, você vai bater, não é, percussão corporal, você vai trabalhar com os instrumentos que você tiver, né, não vou bater aqui na mesa, mas você pode fazer um batuque aqui na mesa, né, então você pode começar a explorar os instrumentos não convencionais. E agora a gente consegue partir para o funk. Então vamos falar alguns estilos de funk, né? Nós temos o funk melódico, que aí dá para citar, por exemplo, o Claudinho Buchecha, eu acho que é o maior expoente assim, do funk melódico. Aí a gente tem o gênero proibidão, que ele está muito ligado a algumas questões sociais bastante, digamos, pesadas. Nós temos o funk ostentação, e o funk ostentação ele tem uma característica bem interessante, que ele surge a partir do momento que você vê algum tipo de ascensão social das classes menos favorecidas. É tipo a favela venceu. Então, se a favela venceu, agora a gente adentra no mercado consumidor, a gente consegue ter celular, a gente consegue ter carro, a gente consegue ter acesso a uma internet com maior velocidade e melhores condições de vida. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente está vivendo isso, a gente fala sobre isso. A música, em geral, é sempre assim, né? A gente vive um contexto e a gente consegue transformar esse contexto que a gente vive em música. Me lembro muito de representatividade, né? Com Sim. a questão dos territórios, de onde está presente novamente. Então, você tem a possibilidade de falar sobre a sua realidade. Né, e demonstrar o que você consegue, o que você tem, quais são os seus objetos de consumo também, né? Exato. Aí a gente tem o rock, por exemplo, que aí ele passa pelo clássico, a gente começa lá nos anos 50, e o rock é interessante que ele sofreu um grande apagamento dos seus criadores. Por quê? Porque, por exemplo, o rei do rock é o Elvis Presley, que é branco. Mas o rock ele surge como um gênero musical tipicamente negro. Se você pega, por exemplo, deixa eu pensar alguém aqui... Me fugiu o nome do rapaz. Qual o nome do carinha que fazia? E pronto, fica difícil. Gente, depois eu lembro, eu vou pular para outra parte porque eu vou lembrar isso depois, gente. Tá sofrendo apagamento, inclusive, na minha memória aqui. Então, algumas tendências que estão ligadas à nossa época é o seguinte. Você tem o rave funk, que é um tipo de funk que ele aumenta a velocidade e está muito ligado à questão da música eletrônica. Você tem os mashup e os feat. Mashup é você misturar duas músicas. Vou recomendar novamente a versão do Pericão, aqui brasileiro, com Paramore. Eles misturaram Paramore, aquela banda americana, com Pericão aqui, o nosso cantor brasileiro. Aí nós temos também o feat, que são dois artistas fazendo música junto. Nós temos o lo-fi, que significa low fidelity, ou seja, uma música gravada com uma qualidade um pouco mais baixa, não é aquela super produção. E às vezes tem aqueles ruidinho, um chiadinho de fundo, é bem interessante. E as playlists Doomer, que refletem um pouco das condições que a gente tem atualmente, que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação ao futuro e, convenhamos, elas não estão tão erradas assim de terem dúvidas. Só uma dica aí de filme que vocês podem assistir com relação ao rock que me veio à mente agora é o Hairspray, não sei se você já assistiu. Não, ele fala bastante sobre essa questão do rock, da comunidade negra, envolvida dentro da musicalidade, por como que essa construção, né, ela se desenvolve. Então é bem interessante, é uma dica aí que acho que até antecede um pouquinho um outro musical muito famoso, né, que é o Grease, que ele vai
vai brincar um pouco sim. com essa tendência aí do surgimento do rock, mas o Hairspray, ele traz aí essa vertente aí da população negra e do protagonismo deles dentro da música. É bem legal. Sim, é muito interessante, porque o rock, num certo momento, ele serviu para colocar duas populações bastante distintas juntas. Exatamente. Tem até um cantor que fala isso, que inclusive é o que eu estava tentando lembrar e não consegui lembrar até agora, mas ele fala, nós colocamos negros e brancos para dançar juntos. É o James Brown. E não é. Porque o Luiz Fernando, acho que o professor postou aqui James Brown. Aí eu falei, será que é isso que ele está se Não, é o referindo? James Brown, é o... Gente, eu vou lembrar depois. Vamos lá, gêneros musicais, então. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A diversidade de gêneros musicais, o que podemos observar nas relações com o contexto em que eles foram criados e que considerações nós podemos fazer sobre a função e o papel social que a música tem em diferentes regiões que ela está inserida, né? Diferentes contextos que ela está inserida. Aí a gente pode colocar isso no nosso glossário bilíngue que estamos fazendo junto com o componente workshop de técnicas de comunicação. Gente, nós temos aqui poucos minutos para esse momento de apreciação de gêneros musicais. Eu acho que a gente pode deixar para a hora da interação. Chuck Berry chegou aqui pra gente, muito obrigado pessoal da produção, é o Chuck Berry que eu tava tentando lembrar. Que bom, Pro. Então, o que acontece então? Vamos voltar porque a gente vai falar sobre fazer a apreciação dos gêneros depois, porque senão acho que a gente não vai conseguir. A gente tem, pouco tempo para apresentar todos os gêneros que a gente quer falar. Mas então, a gente tinha pulado, por exemplo, o funk paulista e o funk carioca. Aqui a gente tem uma questão regional. Por quê? Diferentes estados brasileiros vão ter diferentes concepções e tradições, etc. Até porque a gente pode falar, né? O Brasil é um país muito diverso. Por quê? Porque são muitas tradições. Você pode, por exemplo, morar na Bahia, depois você vai morar no Mato Grosso, depois você vai morar no Paraná, você vai ver que o jeito que essas pessoas vivem, as tradições que ela tem, as características delas são bastante diferentes, né? Porque a cultura popular, ela ela interfere diretamente na produção artística. Sim. Então, se é música, teatro ou arte visual, e aqui no caso é a nossa música, então ela vai falar, né, sobre isso. E essa questão do território, ela é muito pertinente, porque você vai dizer realmente as suas características, o que você pensa, o que você consome, né, o que aquela população, né, seja um recorte ali do território, ela pensa e quer trazer, né, das suas anseios, vivências. Sim. E isso se apresenta na produção cultural, não tem como, né, pro Anderson? Inclusive na parte lírica, o funk paulista e o funk carioca, eles têm certas diferenças na hora de trabalhar os temas que eles vão trabalhar e até na escolha desses temas e na forma de expressar esses temas, né? O funk paulista, ele foi mais pro lado da questão do funk ostentação. Certo? Então você tem diferentes formas de você trabalhar o mesmo gênero musical. E aí você entra em diferentes questões, né? O gênero musical, ele é mais a parte instrumental ou ele é a parte da letra também? Porque tem gênero musical que isso é totalmente casado, o rap. O rap, ele tem uma pegada de que tudo caminha na mesma direção. Mas você pode ter gêneros musicais que trabalham diferentes temas e a parte instrumental é sempre parecida. Aí outros não, a parte instrumental muda bastante e as letras seguem a mesma tendência. E tem muito da origem do público que consome, Isso. né? Por exemplo, tem estudantes que têm um poder aquisitivo para comprar um instrumento. Isso facilita muito mais para os gêneros. Tem outros gêneros musicais que não necessitam, como a gente falou, de um instrumento específico. Sim. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai para a nossa interação agora e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os gêneros musicais. Então, aguardamos a interação de vocês e já voltamos.